Fala, fisioterapeuta! Bora transbordar? É isso aí, vamos pra cima! Seja muito bem-vindo ao primeiro dia do nosso evento. Eu sou Marcelo Moreira e durante essa semana eu vou estar com você para te ensinar a técnica definitiva para tratar os seus pacientes através da coluna vertebral. E mesmo que você já esteja começando do absoluto zero na fisioterapia, ou mesmo que você já tenha tentado diversas técnicas mirabolantes para poder crescer na profissão, o que não tenha dado certo a utilização dela. Eu quero te apresentar uma oportunidade de transbordar além da fisioterapia. Como assim transbordar, Marcelo? Pois é, transbordar é o ato de ter algo dentro de você que já não cabe mais e tem que ser espalhado para todos ao seu redor, mudando seus atendimentos e até sua vida pessoal. Por isso, eu preparei 4 episódios separados da seguinte forma para você. Vamos lá. Primeiro, o de hoje. Você vai aprender os erros que você e muitos fisioterapeutas podem estar cometendo com o tratamento da coluna vertebral. Amanhã, não vai perder, já te falo isso. Amanhã a gente vai descobrir os maiores segredos para poder tratar a coluna vertebral do seu paciente. Na quinta-feira, vai ser quais são as 3 técnicas para resolver a dor do seu paciente na primeira sessão. E no domingo, fechando tudo isso, eu vou te mostrar o passo que você precisa fazer para poder expandir todo esse entendimento para o resto do corpo do seu paciente, ok? Então não perca nenhum deles. Agora eu preciso que você preste atenção em algo super importante. Eu altamente recomendo que você não perca nenhuma desses 4 episódios, pois eles seguem uma sequência lógica para que você consiga realmente transbordar na sua vida. O meu maior intuito aqui é ser a virada de chave para você poder dar um salto terapêutico e se tornar um profissional realizado, reconhecido pelo que faz e, por que não, bem remunerado, podendo realizar os seus sonhos como ser um fisioterapeuta valorizado e que dá resultados eficazes e com abundância financeira. Talvez você esteja achando que isso é bom demais para ser a verdade, ou até seja mais uma promessa. Eu entendo completamente. E também acharia a mesma coisa se não tivesse percorrido todo esse caminho e conquistado as minhas independências através da fisioterapia. E melhor que isso, é se eu não tivesse visto os meus alunos conseguindo alcançar resultados que eles nunca sonharam antes com a fisioterapia, como desta aluna que eu vou te mostrar agora. O SMA veio para mim, é como se eu tivesse um campo de visão assim, e o SMA, ele abriu meu campo de visão. Eu estava enxergando até uma distância X. E hoje, com o SMA, eu consigo enxergar além do que eu enxergava antes. Só esses 3 pilares que você coloca, o bioquímico, o biomecânico e o emocional, já dá uma ideia do todo. Hoje, eu consigo enxergar o todo através do SMA. Quando você sai da faculdade, você aprende a trabalhar o biomecânico. Então você vai lá e você vai tratar o paciente com aquilo que você aprendeu. Alguns você vai conseguir um resultado, outros você vai demorar muito tempo e outros talvez você não vai conseguir. Aí você lançou o SMA e aí foi a hora que eu entrei. Porque eu falei assim, gente, que sacada maravilhosa dele. Ele compilou todo o conhecimento que ele tem, de todas as técnicas que ele estudou até hoje, e ele compilou tudo isso num curso. Eu achei isso fantástico, eu achei isso maravilhoso, porque era exatamente isso que eu precisava. É um curso muito completo. Me surpreendeu, viu, Marcelo? Eu acho que a quantidade de informação que tem nesse curso, eu acho incrível. Ela falou que foi algo que ajudou ela mesmo, né? Porque ela tem uma dor de cabeça crônica já. Quando eu fiz o SMA nela, ela melhorou muito. Aliás, ela melhorou não, passou, né? A dor de cabeça dela. E me deu uma nova esperança de tratar os pacientes. Para mim, eu acho que o que mais importante é que esse curso ele me trouxe a esperança de tratar melhor os meus pacientes. Como é que você se sentia antes? Incompleta. Era como se eu estivesse só tratando uma parte do paciente só. E agora não, eu acredito que eu vou tratá-los como um todo. Antes da gente continuar, eu quero te contar como é que foi que eu encontrei esses erros e como que você vai aprender a não cometer mais esses erros aqui, essa semana. Eu me formei em fisioterapia em 2001 e apesar dela estar em alta hoje em dia, nem sempre foi assim.
Naquela época, a gente dependia sempre de se submeter a um outro profissional. E a nossa autonomia terapêutica era bem limitada e não valorizada. Gradativamente, isso foi mudando. Fomos crescendo, conquistando cada vez mais espaço e reconhecimento. Fomos quebrando crenças, tanto pessoais quanto dos nossos próprios pacientes. E que a fisioterapia era uma coisa que dá resultado. Hoje em dia, nós temos a liberdade legal que nunca tivemos em nossa história. O reconhecimento do fisioterapeuta aumentou demais. Porém, mesmo com a fisioterapia em alta, muitos colegas de profissão ainda continuam sendo mal remunerados e estão cada vez mais presos aos atendimentos de convênio e os protocolos limitados tradicionais. E para ser muito sincero para você, eu não me conformo em ver fisioterapeutas com muito potencial, assim como você que está aqui me assistindo agora, e se sentindo frustrado com a profissão e não sendo reconhecido por aquilo que faz. Com isso tudo, eu já estava ficando cansado. Cansado daquela história de 20, 30, 40 sessões repetitivas e sem muitos resultados. A minha vida, na verdade, junto com meus atendimentos, pareciam que estavam numa triste rotina, sem fim, que só me dava um esgotamento físico e mental. E para mim, a gota d'água foi quando um paciente chamado Cláudio, ele tinha uma hérnia cervical ali entre C6 e C7 e irradiava exatamente pelo trapézio, pegando o posterior aqui, o deltoide posterior do lado esquerdo. E eu ficava exatamente fazendo pompagem, alongamento da musculatura, colocava analgesia, né, na trajetória da dor, colocava analgesia sobre a saída da raiz neural e, bem sincero, apesar de muitas vezes proporcionar um alívio para esse paciente, a dor voltava. E quando muitas vezes eu fazia tudo isso, determinava e gastava um tempo intenso ali, não melhorava nada no que eu fazia. Isso me deixava inconformado. Como que eu podia soltar aquele local de dor do meu paciente e não melhorar nada, ou nem melhorar como deveria? Até que mesmo, depois de uma pós-graduação de 2 anos de terapia manual e postural, onde posteriormente eu virei professor, eu resolvi ir para a Itália e fazer 2 meses de estágio. E um dos estágios que eu fiz foi na clínica da doutora Sara, uma das instrutoras do Instituto Mackenzie na Itália. E foi lá que eu percebi que ela nunca mexia primeiro no local da dor do paciente, mas sim em outras regiões, e só depois disso ela ia sobre o local da dor do paciente. Isso abriu os meus olhos, mostrando que tinha algo a mais por detrás das dores dos meus pacientes. Você já passou por algo parecido? Se sim, escreve aí para mim. Escreve nos comentários. Tratamento que piora. Exatamente isso. Aquela coisa que você faz, onde muitas vezes acabou piorando a dor do paciente. Muitas vezes eu já passei por isso. Foi aí que caiu minha primeira e importantíssima ficha, que mudou a minha vida para sempre. Ali, eu pude descobrir que o local da dor do paciente nunca era a origem da dor dele. Isso é muito importante. Escreve isso agora para você não se perder. É fundamental. Quando eu entendi isso, eu comecei a aplicar em outros pacientes o que eu tinha aprendido na Itália. E os pacientes achavam até estranho o fato de muitas vezes eu não mexer no lugar da dor e os pacientes melhorarem. E aí eu pude descobrir que não era necessário ficar insistindo em incontáveis sessões e ficar fazendo força de forma desnecessária. Diferente do que a gente tinha visto na faculdade, que você, fisioterapeuta, poderia gerar resultados sem ter que ficar fazendo força ou se desgastando sem ter resultado satisfatório. E os resultados, eles começaram a vir de forma muito rápida. E eu comecei a colecionar pacientes satisfeitos, como esse aqui da minha paciente Inês. Os médicos viam isso e falavam se mandava eu procurar um ortopedista, eu fui. Eles me falaram que eu tinha que fazer uma cirurgia, que eu tinha que colocar 10 pinos e 2 placas. O clínico geral me receitou uma medicação chamada quetiapina, de 300 mg que a regional de Maringá oferece. Primeiro eu comecei tomando 2, depois passei para 3 vezes ao dia. Chegou ao ponto de 4 vezes ao dia e não melhorava. Daí, como eu trabalho no hospital, os médicos me atendiam, passou morfina, uma ampola e meia. Eu tinha reação e não sabia. Eu lembro que acabou o efeito da morfina e a dor não passou. Quanto tempo a senhora ficou usando os medicamentos? É uns 2 anos. Anos? Ou mais. Eu trabalho em 2 lugares, né?
E não dava para mim fazer os dois. Daí o médico falou assim para mim: olha, Dona Inês, a gente vai ter que te encostar, porque a senhora não dá mais para continuar com a senhora. Daí eu me senti a pior pessoa do mundo. Saber que a gente não tem, a gente é o que a gente tá dando agora no momento, trabalhando, né? Eu me senti a pessoa mais inútil do mundo. Saber que eu tinha tanta vontade de trabalhar e não podia mais. Hoje em dia, eu posso brincar com os meus netos, mas antes eu não podia. Eu ficava sentada ou deitada em casa. Eu dependia dos meus filhos para fazer para mim o serviço e do meu neto que estava comigo. E durante os tratamentos que a gente manipulava, mexia, né? Mexia bastante na coluna, nas vísceras, no intestino. Como é que a senhora se sentia cada vez que saía das sessões aqui? Me sentia bem melhor. Bem melhor. Cada vez que eu vinha, eu ia embora com a autoestima melhor. Eu me sentia assim, as horas que eu passava aqui, depois o dia era mais leve para mim. A autoestima foi mexida? A senhora ficou mal também? Sim, fiquei. A autoestima melhorou bastante, porque as dores foram embora. Eu consigo ir para o serviço, voltar, ir para o outro serviço, fazer outras coisas também que no dia a dia a gente usa fazer, né? Faz normal. Só que eu procuro não esforçar demais. E como é que a senhora se sente agora? Ótima. Me senti realizada, questão de bem-estar comigo mesmo. Hoje eu sou outra pessoa, sem dor, sem câimbras. Eu lembro, você me deu alta, eu falei, nunca pensei que eu ia ouvir isso, que eu estava de alta. Eu falei, que bênção de Deus. Mas me senti a pessoa mais feliz do mundo. Esse olhar diferente de que existe um tratamento diferenciado, que não precisa de tanto remédio, de pensar em cirurgia. Como é que foi viver tudo isso aí? Foi tudo tão novo para mim. Eu não acreditava que existia um tratamento desse. Eu tive que passar para mim saber. E hoje em dia existe tratamento desse. E hoje eu posso indicar para pessoas que têm problemas de coluna que existe esse tratamento. Depois veio minha segunda indignação, onde, observando as rotinas dos meus pacientes, a segunda ficha caiu. Eu notei que tinha muita coisa que meus pacientes tomavam e que ajudavam demais no tratamento, assim como os remédios. E em muitos casos, os remédios também não eram a solução. Ou seja, tinha que ficar tomando, não mudava nada, ou ainda, quando melhorava, era só parar que voltava. E aí eu fiquei me perguntando, será que não tem nada que eu possa fazer, que possa ajudar? Então, movido por essa indignação, eu fui atrás. E comecei a entender a parte bioquímica funcional. Eu fiz uma pós em fitoterapia e depois me formei em naturopatia. Na verdade, eu continuo estudando isso até hoje, no doutorado em nutrição. Hoje, eu sei a importância que faz um mineral como o magnésio, por exemplo. Ele pode estar exatamente influenciando muito diretamente no resultado clínico que a gente tem com nossos pacientes. Por último, veio a mais antiga indignação que eu tinha, que era a influência do fator emocional no corpo do nosso paciente. Eu nunca consegui entender por que depois de uma situação de estresse, os músculos dessas pessoas ficavam extremamente rígidos, chegando podendo até travar o paciente como um todo. E por que isso é tão rápido para poder acontecer, mas era tão demorado para poder tratar. Entender uma situação de raiva, de medo, como isso poderia causar uma simpaticotonia, alterando a suprarrenal e gerando um aumento de tensão na musculatura dos nossos pacientes. Com isso, depois de atender centenas, quiçá milhares de pacientes, eu passei a trabalhar esses 3 pilares no corpo do paciente durante uma mesma sessão. A bioquímica, o bioemocional e o biomecânico. E, gente, isso mudou os meus resultados. A agenda da nossa clínica no Brasil, em Maringá, era farta e abundante todos os meses. E depois de um tempo, na verdade, nós decidimos trocar de nível e viver numa nova experiência. Nós decidimos vir morar aqui nos Estados Unidos. E está sendo maravilhoso. E hoje, apesar de pouco tempo aqui em Orlando, nossa agenda já está lotada. E que eu tenho mantido exatamente as mesmas técnicas que eu venho trazido lá do Brasil. Essa combinação trouxe resultados que eu nunca tinha conseguido antes com meus pacientes, atendendo ele de forma tradicional. E um efeito bola de neve começou a tomar conta da minha agenda. Pois os pacientes satisfeitos exatamente acabavam indicando outro paciente. Exatamente porque eles falavam que eu tinha um olhar diferente para os problemas crônicos deles. Aquilo fazia muito sentido quando eu explicava todo esse mecanismo para ele.
Porque eu saía do tradicional e limitado olhar mecânico que a gente aprendeu na faculdade. E hoje eu compartilho isso com você porque eu acredito profundamente que quando você apenas vai ver o tratamento do seu paciente dessa forma, usando esses 3 pilares, você não consegue mais desver. E essa é a primeira das 4 chaves que vão abrir as portas para um outro nível de sucesso para você. E vão te dar uma oportunidade de viver os seus sonhos como fisioterapeutas com resultados, reconhecidos pelos seus pacientes, bem remunerados e com uma qualidade de vida que você merece. Por isso, agora eu vou mostrar para você uma estratégia que você precisa dominar como ser um fisioterapeuta que transborda e que tem resultados excelentes na hora de tratar a coluna vertebral do seu paciente. Essa estratégia tem como base diferenciar o jeito certo e o jeito errado para você resolver os problemas da coluna vertebral do seu paciente. E quando você está tratando uma cervical, nesse exemplo nosso, a gente vai muitas vezes entender que a gente está liberando o local da dor do paciente. E aí nós começamos fazendo um alongamento, trapézio, né? Pego o trapézio aqui superior, eu pego depois o trapézio médio, faço uma inclinação, rotação contralateral, inclinação contralateral, afastando a sua inserção origem. Só que eu acabo ignorando que muitas vezes uma disfunção é lá dentro da articulação, não é no músculo. O músculo é um subordinado ao sistema nervoso e eu posso estar piorando a dor no meu paciente. Na hora, vai trazer alívio. Afinal de contas, eu faço uma pompagem, eu faço uma liberação dos nervos periféricos na pele, eu faço uma liberação da musculatura, o que aumenta essa parte vascular, só que eu não trabalhei a origem do problema. E a consequência é que o alívio acontece no momento, mas a dor volta igual ou ainda pior. E isso vai ter uma influência direta no seu resultado, porque você vai ficar repetindo isso de forma constante. E no final do pacote de tratamento do seu paciente, ou nas guias que o convênio liberou para você tratar, você ficou fazendo a mesma coisa e tendo o mesmo resultado. Ou, muitas vezes, não mudando do resultado inicial que você começou na primeira sessão. Uma das sensações que mais me dava no início da minha carreira era pegar o paciente travado com a coluna cervical e eu tentar mexer ele aqui e doía. Eu fazia uma inclinação, doía. Aí eu tentava fazer um deslizamento miofascial e não piorava a dor dele ou eu ficava muito limitado. Chegava uma hora, eu já não sabia mais o que fazer. Eu ia vir, colocava um calorzinho e ficava esperando. Falava assim, não, falta de oxigenação, a musculatura está muito tensa. E eu achava que era aquilo só que eu tinha para fazer. Não tinha mais alternativa dentro do meu conhecimento. Vamos pegar a coluna cervical como referência. Vamos entender quais são os principais erros que a gente pode cometer com o nosso paciente que vão alterar exatamente um bom resultado que a gente deseja ter com eles. Vamos pensar, o paciente está com dor cervical. Primeira coisa, você tem que perguntar se essa dor está vindo daqui. E para isso a gente vai ter que entender se existe uma limitação cervical. Afinal de contas, quando você movimenta, aumenta a dor desse paciente? Ou você sente que o movimento até tem, e no final você percebe que existe uma coisa que chama end feel, ou seja, a sensação do final desse movimento, o que pode estar sentindo que é um músculo ou uma articulação. Isso altera tudo, porque se você chegar aqui tratando de uma forma aleatória, entendendo, aplicando protocolos que você não sabe nem de onde vem, você não vai entender qual é a origem da estrutura da dor do paciente, ok? Vamos pensar numa segunda possibilidade. Vamos pensar que nós estamos fazendo um alongamento. Vamos liberar o trapézio superior. Vamos pegar ele aqui do lado direito. Nós sabemos que o trapézio superior, ele tem a ligação com o osso septal, né, o crânio, e vai aqui em direção do ombro, pegando escápula, pegando clavícula. Isso aí tudo você vai ter fazendo um alongamento dele. E aqui já começam uns segundos erros. Quando você tem uma dor cervical e você não sabe se ela é de origem muscular ou articular, você fazendo simplesmente a inclinação da cervical do seu paciente e você aumentando o afastamento entre inserção e origem do trapézio, você vai estar alongando o músculo, mas você vai estar fechando a articulação do outro lado, o que pode estar aumentando o desgaste, a dor e o desconforto do seu paciente. Outro ponto, se você não entende que o músculo que você está alongando é realmente a origem do problema, você vai ficar fazendo uma digitocompressão e muitas vezes você vai ter que apertar o músculo, sentir que ele tem uma tensão, um nozinho, né? E vai apertar aqui.
só que você vai ver que o paciente vai referir dor não só no ponto aqui do trapézio superior nesse exemplo, mas sim também aqui atrás do olho. Isso chama dor referida. Mas aí a pergunta ainda é, será que eu estou tratando a origem do problema? Então você vai ficar insistindo no alongamento e não vai estar mentalizando que o trapézio também tem ligação com o 11º par do nervo craniano e também com o próprio diafragma na sua inervação C3, C4. Outra situação é quando você não entende que tem um emocional ligado com a cervical e você está lá alongando o trapézio, alongando escaleno, ó, coloca a mão aqui embaixo, ó, escaleno, fixou ele na costela e você inclina aqui um apoio na cervical, inclinando para cá. E você fica insistindo nesse alongamento, muitas vezes gerando um formigamento no braço do seu paciente que você não sabe nem de onde vem. E isso vai ter uma ligação com a parte emocional que você está ignorando. Afinal de contas, pensa comigo, uma pessoa ansiosa, ela vai tirar a sua respiração através do diafragma, vai travar essa respiração através de uma inspiração e vai começar a usar a musculatura acessória. E essa musculatura acessória, escaleno, esternocleido, trapézio, vai começar a tensionar. Afinal de contas, nós utilizamos mais de 20.000 respirações por dia e isso vai causar uma tensão. E você vai ficar aplicando o seu alongamento, o seu deslizamento miofascial, a sua desativação do trigger point sem ter resultado, porque toda a sessão vai ser igual, porque você não está entendendo a origem do problema. Outro exemplo muito comum é você colocar a eletroestimulação, você pega o eletrodo, bom, eletrodo autoadesivo, maravilhoso, pego e coloco ele aqui, ó, para pegar trapézio, porque a dor do paciente está aqui no trapézio. E eu fecho a linha, né, utilizando uma ligação entre o eletrodo e o outro, porque é a trajetória da dor do meu paciente. Ou ainda, coloco ele sobre a raiz nervosa. Ah, vou pegar a cervical alta e vou pegar a cervical baixa, porque é dali que são os nervos que vai pegar a dor do paciente. Só que eu coloco a eletroestimulação, configuro a minha frequência para dor aguda, 4 Hz, para dor crônica, 100 Hz, tudo bem, mas aí você aplica, a dor alivia, mas não perdura. 6 horas depois, a dor do paciente volta. Será que você está tratando a origem disso tudo? Será que você entende que tem coisas mais importantes por trás? Muito bem. E por último, um dos erros mais comuns é aquilo que eu já falei. É você tratar a cervical do paciente, ficar insistindo de forma constante, aquelas 15, 20 sessões, sem olhar como um todo. Você já entendeu a importância, por exemplo, de um paciente que aperta os dentes ou range os dentes e a consequência que ele pode ter na cervical dele? Você entende que quando ele não aperta, a dor dele melhora? Você faz esse tipo de pergunta para o paciente? Isso é um típico exemplo para o paciente que você vai entender que a dor dele é uma consequência. E isso é um dos erros mais comuns. O paciente ignorar todo o sistema que está o paciente vivenciando e gerando essa disfunção e continuar insistindo de forma localizada. E por que isso acontece? Porque a dor nem sempre está relacionada com o ponto da onde a dor vem. Você precisa saber ler a situação do paciente e não sair aplicando protocolos pré-definidos. Ou seja, para você ter resultados de fato com a coluna do seu paciente, você precisa explorar os caminhos e não só sair aplicando qualquer técnica aleatória. Por exemplo, resolver uma dor lombar tratando uma constipação pode aliviar a dor do seu paciente e pronto. Sem tocar no seu paciente, você tira a dor dele logo na primeira sessão. E aí, o que vai acontecer é que esse paciente vai chegar para as outras pessoas e vai falar assim: olha, eu fui lá no meu fisioterapeuta e ele descobriu exatamente o que estava fazendo a minha coluna doer e resolveu de uma maneira muito simples. Você viu só a diferença? Essa é apenas a primeira das estratégias. Se você vai começar a atender seus pacientes sem uma metodologia estratégica, você vai atender ele de forma errada e vai continuar na mesmice, com os mesmos resultados como a maioria dos fisioterapeutas tem por aí. E é aí que um fisioterapeuta, mesmo que esteja no início da sua carreira, mas bem preparado, ele vai conseguir resultados melhores do que um fisioterapeuta de muito tempo, de alto nível, que está despreparado. E a nossa aula de amanhã vai falar exatamente sobre isso. Amanhã, às 20h36, eu vou te mostrar os maiores segredos como se deve realmente
se tratar a coluna vertebral dos seus pacientes. Agora, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 colegas. E você vai começar a exatamente entender o benefício disso tudo, transbordando não só na sua vida, mas na vida daquelas pessoas que você entende que também tem que prosperar. Mas antes disso, quero te dar uma tarefa simples, mas muito importante. Trabalhe a sua mente para determinar o caminho que ela vai seguir e assim poder mudar a sua realidade. Você vai escrever aqui nos comentários, aqui embaixo, qual foi o maior aprendizado da aula de hoje. Enfim, essa tarefa vai dar clareza e objetividade para o seu cérebro. Esse é o primeiro passo para você fazer as coisas começarem a acontecerem. Mas cuidado, não vai duvidar de uma tarefa tão simples. Então escreva aqui embaixo, nos comentários, que eu quero ver todos eles. Eu quero ler cada um deles. E a gente vai conversando cada vez mais, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e eu te vejo amanhã.